Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o relatório do Comitê Judiciário Americano, meu amigo. O pessoal jogou no ventilador, cara. Estão todos os pedidos do Alexandre de Moraes. O Elon Musk falou que ia liberar todos os pedidos do Alexandre de Moraes. Estão todos os pedidos do Alexandre de Moraes liberados aqui e ninguém pode acusar o Elon Musk. Por quê? Ora, ele foi obrigado, o Congresso americano exigiu dele os dados e agora o Congresso americano publicou todas as informações, todos os pedidos de censura do Alexandre de Moraes, que são realmente... Meu amigo, olha só, são 540 páginas de pedidos de censura do Alexandre de Moraes, do TSE, com nome de gente aqui, um monte de gente aqui sendo censurada e coisa e tal. Aí os memes que é para tirar e não sei o que lá. Basicamente, principalmente por questão de criticar a urna eletrônica, mas por um monte de outras coisas aleatórias aqui também. Tá aqui, cara, olha só a petição do escritório do Alexandre, do Zanin, do Cristiano Zanin, que agora é ministro do STF. O Zanin fez petição para tirar uma série de posts aqui da Carolina de Tone, referente, na época da eleição, à amizade entre o Maduro e o Lula. Agora me explica, como é que pode isso? Que lógica tem isso? O Alexandre de Moraes acatou imediatamente o pedido, pediu para tirar tudo ligação do Maduro com o Lula na internet. Nenhuma coisa contra o Bolsonaro. Os do Bolsonaro não tem nada aqui. É aquilo que eu falei para vocês que mostra o dedo na balança do Alexandre de Moraes nas eleições. Vamos entender esse caso aqui. Isso acabou de sair agora, ninguém sugeriu ainda lá no site, mas eu achei que era muito importante, então decidi trazer para vocês aqui. Vou botar até num vídeo fora de ordem aqui, fora do padrão, para a gente dar uma olhada nesse documento, 540 páginas. Não dá para ver tudo não, tá? Não tem como ver tudo. Mas para dar uma ideia do que contém esse material e principalmente, e agora? O que acontece com isso daqui, né? Então, primeira coisa, aqui ó, é um relatório oficial do Comitê Judiciário da weaponização, como é que eu vou dizer isso? Da transformação em arma da censura nos Estados Unidos. Lembra que eu falei que era esse o propósito do Elon Musk? Ele está querendo usar o Brasil como um exemplo negativo para convencer os Estados Unidos a não ir no mesmo sentido, né? Ele está querendo justamente usar a gente como um exemplo negativo, porque a preocupação dele não é o Brasil. Vamos combinar, o Brasil é um mercado grande, tem muita gente que assiste ao X aqui, que compra produtos dele aqui, mas não é tanta coisa assim, né? O principal é Estados Unidos e Europa. Qualquer um que já viu as coisas lá nos Estados Unidos sabe como é que é. É outro patamar a economia. Ela não tem comparação entre Brasil e Estados Unidos, né? Então é exatamente isso que o Elon Musk quer, pelo que tá claro aqui nesse subcomitê do governo federal, que justamente faz uma crítica à secretária do governo Biden, que está sendo leniente com um país aliado, o Brasil, que está arrumando a ditadura usando censura nesses termos. E justamente ficou tão feio a forma como o Alexandre de Moraes pede a censura para o Twitter, é tanta coisa, é uma avalanche de coisas, né? Que o pessoal tem falado aí, mas o Elon Musk também acatou a ordem da Turquia, acatou a ordem da Índia e coisa e tal. Mas é o que eu expliquei para vocês. Na Turquia, na Índia, tem lei para permitir isso. Lá eles fizeram leis, é um absurdo. O X, inclusive, reclamou, falou que não acha isso razoável, que é uma coisa errada, mas tem a lei, não tem o que fazer, é uma ordem válida. Aqui no Brasil é diferente. Qual que é a diferença? Aqui no Brasil não tem lei. O Alexandre de Moraes está mandando essa decisão de censurar as pessoas, sendo que a censura é vetada no Marco Civil da Internet e é vetada na Constituição brasileira. É contra a lei brasileira. Não tem nenhuma lei que permita o Alexandre de Moraes pedir essa censura como ele pediu, né? Mas tem a resolução do TSE. Meu amigo, a resolução do TSE está contra a lei. Inclusive, essa resolução do TSE que foi aprovada entre o primeiro e o segundo turno é a origem de todo o problema que leva à suspeição da eleição de 2022, né? Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Tá aqui, ó, subcomitê do armamento, né, de transformação em arma, da censura e coisa e tal. E aí tá dizendo aqui uma série de problemas, eles estão reclamando de outros países, do Canadá, de vários países, e falando principalmente das iniciativas do Biden, né? O Biden quer diretamente coagir grandes companhias de mídia social, como o Facebook, a censurar a informação verdadeira, memes, sátira, e levando a mudar sua moderação de conteúdo, né? A Casa Branca quer coagir as grandes livrarias online do mundo para censurar livros e coisa e tal. Então repara, eles estão fazendo isso aqui exatamente no contexto de tentar convencer
os republicanos, convencer a população americana, convencer o Congresso americano a não adotar essas medidas de censura lá nos Estados Unidos. O Brasil está entrando nisso como um exemplo errado, um exemplo do que não se pode fazer, do absurdo que chega esse tipo de coisa de censura em rede social, né? Então, ele fala aqui que desinformação é uma violação da primeira emenda, ou seja, ele está falando lá do caso americano, né? E como é que é um absurdo que o Biden está querendo fazer e coisa e tal. E aí, ó, olha só, e aí ele fala que, incidentalmente, os exemplos, aqui, ó, esse comitê recebeu testemunhas sobre como governos de outros países, inclusive o Canadá, a França e o Brasil, buscaram censurar o discurso online. E exemplos de governos tentando acabar com a liberdade de expressão servem como um aviso terrível para os americanos sobre as ameaças que podem gerar a censura aqui em casa. Caramba, bicho, eu falei isso, eu falei que eles estavam fazendo isso como exemplo dos Estados Unidos, exatamente o que eles estão fazendo aqui. E aqui, ó, em 2019, a Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo novos poderes para agir como um investigador, um promotor e um juiz de todos os casos, em algumas situações. Está falando aqui do inquérito das fake news que foi criado lá em 2019 pelo Alexandre de Moraes, que ele é tudo, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é o policial, ele é tudo no processo, né? E aqui, ó, nessa ordem sem precedentes, Toffoli foi selecionou o seu colega da Justiça do STF, o Alexandre de Moraes, para rodar essa investigação, né? Mas vocês lembram, o Toffoli era o presidente do STF na época, isso aí foi combinado entre eles, né? Ou seja, o pessoal jogou para o Toffoli jogar para o Alexandre de Moraes, e aí o Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022, e o Superior Tribunal Eleitoral, a maior corte no Brasil que supervisiona o processo eleitoral, e frequentemente onde essas questões de desinformação são levadas sobre eleições, né? Com esse novo poder extraordinário, Moraes atacou críticos da direita e esquerda com impunidade. Moraes reportou ordens para plataformas de rede social para remover posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não quebrava a regra das plataformas, muitas vezes sem dar qualquer razão para isso. Outro exemplo são ações contra 8 empresários em julho de 2019, em que incluíram congelar contas bancárias, suspender contas sociais, e é o caso justamente do Luciano Hang e outras pessoas, daquele grupo de WhatsApp, que do nada, um grupo de WhatsApp privado de 200 pessoas conversando virou desinformação na rede social. Que desinformação é essa? É um grupo privado, estavam só as pessoas conversando ali, enfim. E aí ele fala que tem os exemplos todos aqui, fala sobre os absurdos, que, por exemplo, apenas um pequeno conjunto das cerca de 300 contas que o governo brasileiro está atualmente tentando forçar o X e outras companhias de mídia social a censurar, né? Então, oposição política, o Bolsonaro, Marcos Duval, o Alan Rick, que é senador e coisa e tal. Eu acho que por causa do Alan Rick, ele já foi retirado, não sei se ainda está nessa história, mas enfim. Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, Ed Raposo, um candidato para deputado, jornalistas e comentadores, o Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo Filho, Rodrigo Constantino, Elisa Robson, Flávio Gordon. Aí tem uma lista aqui, judiciário, pessoas do judiciário, né? Ludmila Lins Grilo, o Marcelo Rocha Monteiro, e cultura popular, né? Davi Sacker, que é um cantor gospel, e a rádio RCN, enfim, um monte de coisa que o Brasil mandou censurar aqui, né? E aqui, ó, nesse reporte, a gente apresenta para vocês um caso como um governo com esse poder de censurar crimes de ódio e não sei o que lá, e coisa e tal, acaba censurando um monte de gente da oposição sem motivo, ou seja, estão usando o Brasil como um exemplo do que é errado nisso, por que não pode censurar as redes sociais, né? Então tem 2 cópias das 28 ordens em português e em inglês, com a tradução em inglês, enviadas pelo Alexandre de Moraes à Corporação X. O Elon Musk falou que ia publicar e publicou tudo aqui, tá tudo, todas as ordens do Alexandre de Moraes estão aqui. Aqui, ó, uma a uma, aqui, ó, ordem que não sei o que lá para tirar o perfil
Rubem Abdala, não sei o que lá, Abdala Patriota, não sei o que lá. Desde o início, as primeiras coisas aqui, aí vem aqui outras coisas para serem tiradas também, e mais coisa aqui, e enfim, eu não vou passar por tudo, tá, gente? Eu tenho certeza que agora o pessoal vai pegar isso daqui, vai destrinchar isso daqui, vai ver os casos absurdos que tem aqui, mas basicamente é isso daí, né? Ele fala sobre uma Ordem dos Advogados Conservadores Brasileiros, que foi censurada e coisa e tal. Aqui, ó, Luiz Freitas Pires Saboia, Ed Raposo, Marina Boa alguma coisa, Lígia alguma coisa, um monte de perfis aqui que eles colocam aqui de informação. E o mais engraçado é que se você olhar aqui, realmente o único que tem da esquerda aqui censurado é justamente a questão do PCO. Lembra que o PCO também foi censurado em determinado momento? O PCO tem aqui, mas é o único da esquerda. E isso daqui dá a impressão de realmente como que a censura foi para um lado só. Por que dizer que teve fake news só do lado da direita? Não teve. Nas eleições teve fake news de tudo quanto é lado. Um monte de gente da esquerda teve fake news e coisa e tal, e ninguém falou nada, ninguém fez nada. Ou seja, mostra como é que a coisa foi ágil para um lado só, né? Então, por exemplo, tem o caso aqui do Zanin, do escritório do Zanin, tá aqui, ó. Zanin, mostrando propagandas aqui do pessoal durante a eleição, ligando o Lula ao Maduro, o Lula aos ditadores da América Latina, o que todo mundo sabe que o Lula é ligado a eles, né? E curiosidade das curiosidades, de fato, o Lula, depois de eleito, a primeira coisa que ele fez foi lamber o Maduro, né? Foi lamber lá o pessoal, elogiar, dizer que é uma democracia relativa e não sei o que lá. E durante a coisa foi tudo censurado, não podia se falar que era uma coisa ligada à outra. Ou seja, do jeito que o escritório do Zanin mandou para o Alexandre de Moraes, para o TSE, imediatamente censure tudo. Tem que censurar a coisa toda e acabou. Não quero nem saber. A direita, não tem nada. Aqui tem o caso do PCO. O caso do PCO está aqui. Da direita não tem nada. E é por isso que a Folha de São Paulo pediu, usando o sistema de acesso à informação aqui no Brasil, para saber quais foram as ordens de censura emitidas com base nessas duas resoluções, porque vocês lembram, né, nessa história toda aqui tem um fato muito estranho nessa coisa toda, é que o TSE, entre os dois turnos, entre o primeiro e o segundo turno, no meio da eleição, editou uma resolução nova, duas resoluções novas, na verdade, que permitiam ele fazer essa censura em redes sociais, né, de forma mais ágil, né, ele já estava fazendo isso antes, a verdade é essa, mas permitia que ele fizesse isso mais ágil. E essas censuras, ninguém nunca soube o que foi censurado de fato. A gente ficou sabendo quando algumas pessoas levantavam, olha, fui censurado, né, me cortaram e não sei o que lá. Só que agora o que a gente vê aqui é isso, o Alexandre de Moraes recebia a ordem do Zanin e despachava imediatamente para... Aqui, ó, recebia a ordem da Coligação Brasil da Esperança e coisa e tal, e mandava imediatamente para as redes sociais para tirar os posts todos que eles consideravam que foram pedidos pelo pessoal da esquerda como fake news. E do lado da direita não tem nada, não teve nada. Não teve uma única ordem para tirar fake news, e teve um monte de fake news. Teve o Janones falando que o Paulo Guedes ia acabar com o salário mínimo, ia acabar com a Previdência, um monte de absurdo que teve lá. E felizmente o Janones está pagando o preço de ter se aliado ao PT, né? No final das contas descobriu o ninho de cobras que ele está se metendo lá, tá para perder o mandato aí, mas de qualquer forma não deixou de ser um absurdo que ele fez. E o TSE foi só de um lado. Então, como é que está essa equidade nisso daqui, nesse tratamento, né? A única coisa que foi levantada mais certa pelo pessoal da direita, a questão das rádios do Nordeste, não pode mexer nisso. Cadê a prova de que é isso? As coisas do Alexandre de Moraes aqui, do Lula, não tem prova de nada, só dizendo que não tem, que isso não quer dizer que o Lula vai apoiar o Maduro e coisa e tal. Eu quis dizer que apoiou de fato, né? Não, já manda censurar tudo, né? Isso aqui mostra claramente como é que foi uma coisa unidirecional durante as eleições. Isso daqui é um problema. O que vai ser feito com isso? Eu acho que deviam cancelar as eleições, deviam anular essas eleições. O TSE deveria reconhecer o erro, anular as eleições de 2022 e fazer novas eleições por conta disso daqui, dessa óbvia tendência para um lado nas eleições de 2022. Né? Não acho que vão fazer isso, não estou dizendo hipoteticamente. Não acho que vai fazer isso. Mas que ficou feio isso daqui, ficou a ponto de servir de exemplo para evitar que outros países façam lambança tão grande quanto isso, né? Realmente
um absurdo completo isso daqui. É muita coisa, cara. 540 páginas de censura absurda, sem justificativa, sem lei para embasar, sem nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.